Olá pessoal, na nossa aula de hoje nós estaremos fechando a unidade eletrostática e vamos para o nosso último tópico, que é propriedade dos condutores. Então, nesse período, nós estamos utilizando o livro Física, Aula por Aula, volume 3, da editora FTD. Então, nós começamos colocando aqui uma carga, tá bom? A uma distância D, de uma carga que a chamamos de carga teste. Então, por esta carga aqui, Qzinho, que nós vamos assumir aqui que ela tenha sinal positivo, né? Então, duas cargas positivas, irá surgir uma força de repulsão. Como essa carga está a essa distância, nós sabemos também que, além dessa força de repulsão, essa carga gera um campo elétrico. Então, campo elétrico é uma propriedade que as cargas elétricas possuem. E esse campo elétrico também é um campo elétrico de afastamento. Então, nós escrevemos a força elétrica, que ela é dada pelo modo das cargas dividido pela distância ao quadrado, e depois fizemos a definição de campo elétrico. Então, campo elétrico é a força elétrica dividida pela carga, tá bom? Então, o campo elétrico produzido aqui nesse ponto, ó, é dado por isso, que é a força que existe entre essas duas cargas, certo? Dividido pela carga teste aqui, ó. Juntando, substituindo, né, força elétrica aqui, nós temos o campo elétrico para uma carga pontiforme. Lembrando, pessoal, essa daqui é a definição geral de campo elétrico. Nós temos o campo elétrico produzido por uma carga pontiforme, por uma barra, por uma esfera, ok? No entanto, nós aqui estamos abordando só a carga pontiforme, por ser o caso mais simples. Então, basta você pegar aqui a força elétrica, jogar aqui, nós vamos ter aqui, né, o campo elétrico de uma carga pontiforme. Feito isso, nós falamos sobre a definição de energia potencial elétrica. Lembrando que a energia se manifesta de várias formas. Energia potencial elétrica, energia cinética, energia potencial gravitacional, tá certo? A energia potencial elétrica, ela é definida da seguinte forma: é a constante eletrostática, o produto das duas cargas dividido pela distância. Diferentemente de força, tá certo? Nós não usamos módulo. Força é uma grandeza vetorial, energia é uma grandeza escalar. Aqui nós contabilizamos o sinal, se a energia é mais, se a energia é menos. Aqui o sinal das cargas é somente para dizer se é uma força de atração ou uma força de repulsão. Beleza? E aí vamos, depois de definirmos a energia potencial elétrica, temos o potencial elétrico, que é a energia dividida pela carga. Veja que é muito semelhante, né? O que é campo elétrico? É a força elétrica dividida pela carga. O que é potencial elétrico? É a energia potencial dividida pela carga. Tá certo? Juntando essas duas, nós temos o potencial para uma carga pontiforme. Da mesma forma que temos um campo elétrico para uma carga pontiforme, também temos um potencial elétrico para uma carga pontiforme. Certo? Então, vejamos, ó, substituímos aqui, nós temos K, que é dividido pela distância. Ok? Veja, é só substituir aqui, ó. Quando eu coloco aqui em cima, essa daqui, aqui, ó. Certo? Então, veja aqui como é que fica. Aqui, nesta equação, tá certo? Eu tenho K0, que é a carga geradora. Só lembrando que aqui, pessoal, nós temos um quadrado, tá certo? É a diferença de campo elétrico para potencial elétrico, ok? E depois nós temos o trabalho que para levar uma carga de um ponto ao outro, que nós chamamos de diferença de potencial. Imagine a diferença de potencial assim. Você tem aqui de um lado, certo? Você tem aqui um líquido
e ele pode escoar para o outro lado, só que você tem que abrir uma torneira. Qual é a condição para esse líquido escoar? Aqui do outro lado tem um desnível, né? Esteja vazio. Então, quando essa torneira é aberta, essa água vai escoar aqui para o outro lado, né? Então, essa é a ideia de potencial. De um lado você tem um potencial A e de um outro lado você tem um potencial B. Que você quer levar essa carga aqui do ponto A ao ponto B. Quando você faz isso, você está calculando a diferença de potencial. Essa é a definiçãozinha, ó, de diferente potencial. Potencial no ponto A, potencial no ponto B. Lembrando que a letra U se refere à diferença de potencial. O V é o potencial naquele ponto. Então, o U é a diferença de potencial entre dois pontos. E para levar uma carga de um lado para o outro, né, vai ter deslocamento, vai ter força, então envolve energia, tem um trabalho. O trabalho ele é dado, né, em termos do potencial ou também em termos da energia. Lembre, carga vezes o potencial é igual a energia. Ó. Carga, certo? Vezes um potencial é igual a energia. E depois nós temos o campo, o potencial, a diferença de potencial em um campo elétrico uniforme, que ele é dado por campo elétrico vezes a distância. Tá certo? Aí você se pergunta, professor, para que são essa quantidade de definições que nós vimos até agora? Primeiro, para compreendermos fenômenos, para compreendermos o que ocorre no dia a dia. Por exemplo, o que é que explica, né? Já foi explicado na aula, mas eu retorno aqui novamente. Você chegar em um determinado local e pegar em uma maçaneta e levar um pequeno choque estático. Né? E você saber explicar isso, veja que interessante. Você tira uma blusa de seda, por exemplo, e começa a ver no escuro algumas fagulhas, algumas coisinhas dando um pequeno estalo e você consegue até ver algumas luzes, pequenos pontinhos, né? E você, né, saber explicar. Então, tudo isso foi abordado aqui. E veja, esses conhecimentos são usados até para fazer arte, para estudar algumas coisas. Veja que interessante. Isso aqui são raios, viu, pessoal? Veja que o homem está todo protegido, ó. Ó, ele está com a roupa protetora. Isso aqui são raios de alta tensão. Uma coisa que eu chamo a atenção de vocês, ó, veja que o raio ele procura sempre as pontas, ó, os lugares mais pontiagudos, tá certo? Olha aí. Então, em propriedade dos condutores, eu vou explicar isso aqui para vocês ao longo dessa aula. Então, vamos lá, né? Então, primeiramente, o que é um condutor em equilíbrio? Um condutor, pessoal, nós dizemos que ele está em equilíbrio eletrostático quando não existe movimento ordenado de cargas, certo? Quando não existe esse movimento ordenado de carga. Algumas pessoas acham que um condutor em equilíbrio eletrostático não possui carga. Cuidado, pessoal. Todo corpo possui carga, porque, afinal, os corpos são feitos de átomo. E átomo tem sua constituição elétrons e prótons. Tá certo? O que diferencia um corpo ser condutor ou não é exatamente a questão dessa fluidez dos elétrons. Se em um corpo, os elétrons fluem livremente, esse corpo é chamado, certo, de condutor. Se nesse corpo os elétrons não fluem livremente, esse corpo é chamado de isolante. Então, nos condutores, há uma liberdade do movimento de cargas elétricas, as cargas ficam para um lado e para o outro.
Os dos isolantes têm cargas elétricas também, porém, elas ficam lá, quietinhas, nas delas, não tem essa liberdade, tá bom? Então, só lembrando. Então, condutor em equilíbrio eletrostático é quando não existe um movimento ordenado, tá certo? Lembre-se, quando não existe, ó, o movimento ordenado aqui, por exemplo, é isso aqui, ó. Todas alinhadinhas somente para um lado, tá bom? Então, quando não existir esse movimento ordenado de cargas elétricas, eu digo que o meu condutor está em equilíbrio eletrostático. As cargas, pessoal, elas são distribuídas uniformemente na superfície dos corpos simétricos, tá bom? Professor, e o que é um corpo simétrico? É um corpo que, se você olhar para um lado, pronto, eu vou dar o exemplo mais simples, lógico que nós podemos aprofundar. Um corpo simétrico, uma esfera, por exemplo. Se você cortar uma esfera ao meio, se você olhar as duas bandas que você vai obter, os dois lados, são iguais, tá certo? Então, a gente diz que é um corpo simétrico. O que você vê de um lado, vê do outro. Então, a escolha de um condutor esférico, ele é muito importante por causa dessa simetria, tá bom? Então, condutores, as cargas elas se distribuem uniformemente em corpos simétricos. O exemplo mais simples, uma esfera. Ó, digamos que você tem uma esfera aqui, como é que os elétrons se distribuem? Uniformemente, tá certo? Uniformemente. E se a distribuição uniforme das cargas ao longo da superfície da esfera, né, faz com que o campo elétrico em seu interior seja igual a zero. Ou seja, todas as cargas aqui dentro dessa esfera, que existem dentro dessa esfera, seja ela maciça ou não, elas vão se redistribuir aqui na superfície dela, tá certo? Então, o que significa isso? Significa que dentro de uma esfera, o campo elétrico aqui dentro dela, ó, é zero. Essa é uma importante definição. Isso aqui é importantíssimo para entendermos fenômenos naturais. Por exemplo, por que um raio caindo sobre um carro, a pessoa não sente nada lá dentro? É um dos exemplos. Já que eu vou explicar melhor. Isso também significa, tá certo? E também dentro de uma esfera, dentro de um condutor em equilíbrio, né? Condutor em equilíbrio, quando as cargas estão distribuídas igualmente aqui, ó, em um condutor, significa também que a diferença de potencial dentro dele, certo? É a mesma. Não há, aliás, não há diferença de potencial, tá certo? Existe um potencial, ó. O potencial dentro de uma esfera, ele é diferente de zero. Porém, a diferença de potencial, ela é igual a zero. Por quê? Porque o potencial em um ponto é igual nesse ponto, é igual nesse ponto, é igual nesse ponto, é igual nesse ponto. Então, lembre-se, qual é a definição de potencial, né? Diferença de potencial é o potencial em um ponto A menos um ponto B. Se dentro da esfera todos os potenciais são iguais, então a diferença de potencial é zero, tá bom? Então, o potencial elétrico dos pontos internos da esfera tem o mesmo valor, ele é constante. Isso quando o corpo é simétrico. Veja aí, ó. Então, essa moça aqui, ao colocar suas mãos sobre uma superfície eletrizada, né? Que nós já vimos esse experimento, essa simulação, é conhecido como o gerador de Van der Graaf, ela fica toda arrepiada, né? Porque aqui eu tenho cargas, tá certo? Então, aqui é para mostrar a presença de cargas elétricas. Então, veja aqui, ó, que acabamos de falar foi isso, ó. Dentro de um condutor, certo? O campo elétrico é zero. Fora, não. Fora e nas proximidades, ó. Interno é zero. Próximo. Bem próximo, pessoal. Veja, existe uma diferença entre a palavra próximo e superfície. O que é superfície? É aqui, se eu estiver nessa superfície, certo? Próximo, vamos dizer um pontinho aqui, certo? Pontinho aqui, ó. Então, se eu tiver nesse pontinho, como é o campo elétrico? KQR2. Porque eu já pego o próprio raio da esfera, né? É tão próximo que eu pego o raio da esfera.
E externo é KQD ao quadrado. Definição de campo elétrico, tá certo, pessoal? Definição de campo elétrico. De uma carga putiforme, ok? E como é o comportamento do potencial? Como eu disse, ó, o potencial em ponto A, potencial em ponto B, potencial em ponto C e um ponto D são todos iguais. Então, o valor interno e nas proximidades, o potencial é o mesmo. Veja, está tão próximo desse condutor que eu pego o raio do condutor, tá certo? Vamos supor aqui, né? Quando a gente vai resolver um problema desse, a gente procura aproxima aqui por um raio, um certo raio, né? E o valor externo é o próprio, externamente ele passa a se comportar como uma carga putiforme, né? A gente aproxima a uma certa distância, né? A gente aproxima para o campo elétrico tanto para uma carga putiforme e para um potencial de uma carga putiforme. Veja, não são definições novas, tá certo? São aplicações, são mostrando aqui as propriedades, ó. Nós já fizemos vários estudos desta equação e também dessas daqui, tá bom, pessoal? Entenda isso. Nós já resolvemos vários exercícios sobre essas duas equações. Então, os condutores, eles têm duas propriedades. Uma propriedade que nós chamamos a blindagem eletrostática, tá certo? E a outra propriedade é a propriedade chamada poder das pontas, ok? Não é o que você está pensando aí não, viu? Então, o que seria a blindagem eletrostática? Galera, a blindagem eletrostática, ela ocorre quando as cargas elétricas se espalham uniformemente na superfície do condutor, como eu disse, deixando o interior com carga elétrica, com campo elétrico zero. Vejam, imagine esse fusquinha aqui sendo atingido por uma descarga elétrica grande. Veja, o motorista não vai sentir nada. Do ponto, aqui nós podemos aproximar esse carrinho como uma superfície esférica, tá certo? Ó, por isso que o carro ele tem um teto meio arredondado, né? E como o raio vem de muito longe, ele é como se aqui funcionasse como uma esfera. Então, dentro do carro, o campo elétrico é nulo, é zero. Então, o condutor não vai sentir nada, tá bom? O condutor não vai sentir nada. Esse fenômeno ele foi estudado por Faraday, daí o nome gaiola de Faraday, porque dentro de uma gaiola de Faraday, o campo elétrico é nulo, né? É uma superfície blindada, uma superfície condutora, viu? Condutora. Se um raio cair em uma superfície condutora. Professor, e se eu estiver dentro de uma caixa de papelão e o raio cair? Aí, meu filho, infelizmente, né? Não dá para dizer, né? É uma superfície condutora, tá certo? E esse fenômeno é conhecido como gaiola de Faraday. Já eu vou mostrar a simulação para vocês, ok? Tá calma, tenha paciência. Aí, a outra definição é o poder das pontas. Os condutores que são simétricos, as cargas se rearranjam na superfície, todas uniformemente. E o condutor que não é simétrico, tá certo? Que não é simétrico, as cargas procuram as pontas, né? Isso é uma propriedade, as cargas se unem nas pontas. Daí a ponta, ela tanto é fácil de se carregar como descarregar, tá bom? Por isso que o para-raios, ele tem o mais conhecido, né? 3 pontas. É uma arte, certo? Com 3 pontas. Porque são nessas pontas que vai ocorrer a descarga elétrica, tá certo? Descarga elétrica e vai ser levado para o solo, ok? Então, nos corpos que tem uma certa estrutura que possibilita uma ponta, as cargas elétricas se acumulam nessas pontas. Então, o poder das pontas dá-se por este fenômeno que ocorre, tá bom? Uma coisa que nós podemos dizer aqui também, voltando aqui para a blindagem eletrostática, é que o pessoal diz, o motorista não é atingido por causa dos pneus. Não, isso aí é lenda, tá certo? É por causa desse fenômeno, da blindagem eletrostática. Vamos ver isso aqui com mais calma, vamos entender isso aqui. Então, duas propriedades importantíssimas para vocês entenderem os fenômenos, certo? Blindagem eletrostática e poder das pontas. Estamos saindo agora de uma
de um período invernoso, né? Tivemos muitos raios, as pessoas ficam, às vezes, querendo entender o processo, o fenômeno dos raios. E está aqui uma das explicações, né? Que os raios, ao atingir uma superfície blindada, eles ficam só na superfície e que eles procuram, tá certo? Ó, coisas pontiagudas, condutores pontiagudos. Dentro do carro, estamos protegidos contra raios? Dentro do carro, sim, é um lugar seguro, porque ele está blindado eletricamente. Para ilustrar, carrinhos de alumínio, bonecos de cobre e um aparelho que simula os raios. E mesmo que eu tente atingir a pessoa lá dentro do carro, a carcaça ela blinda, ela não deixa a corrente elétrica penetrar no carro. Os pneus funcionam como isolantes? Em dias de chuva, o pneu molhado ele acaba sendo um bom condutor. Então é lenda. Veja, está passando corrente. Na verdade, a pessoa não são os pneus, mas sim a estrutura metálica do carro, que é a gaiola de Faraday. A corrente elétrica, ela não entra, mas sim ela percorre o metal em volta do carro sem atingir a pessoa que está dentro. É perigoso ficar com a porta aberta ou com os pés encostados no chão? É perigoso, sim, a pessoa ficar com o pé para fora, encostar na carcaça do carro e nesse instante ocorrer uma descarga. O ideal é que a pessoa fique com os pés para dentro, com as mãos para dentro e com a porta fechada de preferência. E para quem brinca carnaval na chuva, cuidado quando estiver perto dos carros. Quem está fora corre mais riscos do que quem está dentro do veículo. Nesse caso, a pessoa está fora do carro. Logicamente, aqui ele vai ser um alvo, porque ele está num ponto mais alto. Vamos supor que isso aqui seja, por exemplo, um trio elétrico. Tem pessoas em cima, né, e tem pessoas embaixo, em volta do trio. A gente pode ver que a faísca ocorre do caminhão para essa primeira pessoa, dessa primeira pessoa para a segunda pessoa e essa segunda pessoa para o terra. Porque em altas tensões, altas voltagens, o ar, que é um isolante, passa a ser um condutor. Então, pessoal, como vocês puderam ver aí, tá certo? Funciona como a definição aí, vocês puderam notar, do que é a blindagem eletrostática, tá certo? O que é essa blindagem eletrostática? Agora vamos ver aqui o conceito dessa gaiola de Faraday. O que é essa gaiola de Faraday? Veja só. Então aqui nós temos o que nós chamamos de bobina de Tesla. E lá uma gaiola de Faraday. O que é a bobina de Tesla? Ela provoca tensões altíssimas, tá certo? A frequências elevadas. E o cara vai ficar lá, ó, dentro da gaiola de Faraday. Ó. Veja que ela é de metal. Veja só o que vai acontecer. Só vai barulho. Cheguei! Olha o barulho, sai daí. Olha aí, ó. Essa bobina aqui produz uma tensão elevadíssima e ela procura lugares metálicos. Veja que essa ponta aqui até é longe, ó, e essa ponta aqui faz parte do telhado. Ó. De vez em quando vem um raio para cá. Ó. Então, galera, tá aí demonstrado, tá certo? As propriedades dos condutores, tá bom? A blindagem eletrostática, né? O famoso experimento da gaiola de Faraday e as famosas bobinas de Tesla, que produz uma tensão altíssima. E veja que eles procuram as pontas, tá bom? Então essas daí são as duas propriedades
que nós temos que, assim, saber de qual mesmo, porque é algo que está muito presente no nosso dia, lógico, no nosso dia a dia. Lógico que nós já estudamos ao longo desse semestre várias outras propriedades, ok? E como vocês sabem, o ser humano gosta de inventar as coisas, né? Aí veja, os caras uniram a bobina de Tesla e a gaiola de Faraday, certo? Para fazer um show. Olha aí, ó. Então vamos lá curtir esse show para finalizarmos nossa aula. Ó. Então, pessoal, nós finalizamos aqui nossa aula, tá certo? Para mostrar a vocês a importância dos conhecimentos de física no nosso dia a dia. Veja, o cara está se protegendo, ó. Ele não vai estar dentro da gaiola de fato, mas vai estar protegido por esta roupa aí, tá certo? Então, pessoal, fica aí com o restante do vídeo. Valeu! Aprecie aí as explicações, as coisas maravilhosas que a física nos proporciona. Valeu, pessoal! Veja aí o que ele vai fazer, ó. Fique até o finalzinho. Valeu!